bateu o pé em negociação e em relação ao zagueiro Léo Pelé e continua na mira pelo Coelho, pelo atacante do Atlético Paranaense. E um fato, né? Se a gente for parar para analisar, nesse momento, quem está no desespero por conta do atual cenário é o Atlético Paranaense, né? Que está ali para disputar a segunda divisão da competição ano que vem, então vai precisar aí mexer as suas peças, mexer os seus jogadores. O Vasco bateu o pé e recusou as condições apresentadas na primeira proposta e avisou ao Atlético que só aceita vender o Léo com pagamento em dinheiro. Os clubes seguem em conversas. A diretoria vascaína não abre mão de receber dinheiro. A ideia é ao menos recuperar o que foi investido na contratação do Léo. O Vasco que comprou o Léo do São Paulo por cerca de 3 milhões de dólares, né? Na cotação atual da época, 16 milhões de reais. O Vasco entende que precisa fazer caixa até para conseguir recompor uma eventual saída do zagueiro que disputou 49 partidas este ano e que terminou a temporada como titular. E Léo tem contrato até dezembro de 2025. Então o Vasco quer utilizar o Léo possivelmente numa moeda de troca, mas quer o pagamento em dinheiro. Quer recuperar o valor que foi investido na época da compra junto ao São Paulo. E nessa questão, a gente entra no assunto aqui do Coelho. O Vasco segue na mira pelo atacante, até porque, pela informação que nós temos, o Vasco quer trazer um zagueiro titular, mais um meio-campo e também um atacante de lado e um atacante para disputar a posição com o Verratti. O Vasco segue interessado em Coelho e não desistiu da contratação do ponta do Atlético, que pediu um valor considerado muito alto pelo Vasco no momento. Embora essa seja uma negociação paralela, a diretoria vascaína sinalizou que pode afrouxar a corda nas conversas por Léo se o Atlético aceitar melhorar as condições no negócio por Coelho. Aí eu pergunto também a você, torcedor, que tem voz, tem razão. A gente costuma, por isso que eu até costumo, a gente está fazendo essa semana até algumas lives para poder ter essa aproximação com o torcedor e responder as perguntas. A galera interage bastante aqui nos comentários do vídeo. Seria interessante o Vasco priorizar o Coelho ou o uruguaio Canóbio, jogador de seleção uruguaia, que seria mais interessante nessa janela. Mas a gente sabe que nesse momento a mira é pelo Coelho. Mudando aqui de assunto, vamos falar agora sobre Bruno Guimarães. Bruno Guimarães abriu o coração, falou sobre sonho, falou sobre seu futuro. Em entrevista à ESPN, o jogador Newcastle, né, e também da seleção brasileira, volante, nesse momento absoluto, né, tanto o Gerson e o Bruno Guimarães assumiram ali a titularidade nos últimos jogos pela seleção. E nós sabemos que o Bruno Guimarães, ele é cria da base do Atlético Paranaense, falou do seu carinho pelo Atlético Paranaense também, que tem ali uma certa gratidão pelo clube que revelou, que torce pelos dois, porém a sua família é vascaína. O sonho do pai do Bruno Guimarães é vê-lo com a camisa do Vasco. Então ele falou que sim, há possibilidade, há chance de um dia Bruno Guimarães estar jogando com a camisa do Vasco. Tomara que seja num futuro breve, né? Não dá para o Bruno Guimarães chegar aqui com 34, 35 anos. Seria interessante ele ali chegar mais jovem. Mas, portanto, tá aí a declaração do Bruno Guimarães, que falou sobre realizar o sonho do seu pai, da sua família, que é toda vascaína. Ele que falou que estava constantemente ali em São Januário e que tem essa gratidão também pelo Atlético Paranaense. Bom, galera, para a gente finalizar aqui é o seguinte, o técnico Fábio Carille assume o comando técnico do Vasco, já tem planejamento, alguns nomes na lista para a contratação. Nós vamos trazer essa informação para você com mais detalhes. Estamos nessa apuração, inclusive também sobre a chegada do novo treinador do Vasco, que deve ter a sua coletiva de imprensa e tem muito
aqui nos responder, porque vamos perguntar a ele sobre a sua filosofia de jogo, as suas características, algo que eu acompanhei nos noticiários hoje o dia inteiro, né? Falando sobre ele ter aquele hábito de jogar na retranca, um time mais reativo, que ganha por 1-0. Foi assim que ele foi campeão do Corinthians, foi assim que ele conquistou o acesso para a elite do futebol pelo Santos. É um técnico que tem aquela característica de não jogar um futebol vistoso, né, um futebol bonito, mas um futebol que propõe resultado. E eu quero saber da sua opinião, torcedor, o que é válido nesse momento, o que você está esperando do novo treinador do Vasco para essa temporada. Fala, rapaziada, saudações vascaína a todos vocês ligados aqui no canal. Sou mais Vasco News hoje e no vídeo de hoje, galera, vamos estar tratando sobre uma possível despedida de Dimitri Payet do Gigante da Colina. Rapaziada, no final do ano agora, antes do encerramento do Campeonato Brasileiro, Payet deu uma entrevista ao canal francês e deixando bem claro que pode ser os últimos 6 meses do Dimitri Payet aqui no Vasco e ele pode estar de saída para ser algum gestor lá no Olympique de Marselha. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí? Tá de acordo ou não pro Payet sair? Eu, sinceramente, acho que já pode antecipar a sua saída, tendo em vista que o Vasco tem o Coutinho, tem o Paulinho, o Jair, que voltou, agora o Tietê, que está chegando no Vasco também. Só falta ser anunciado, mas segundo informações de Vene Casagrande já está tudo certo. A troca de documentos já foi feita, só esperando acabar o vínculo dele com o Botafogo, que encerra na próxima semana, e Tietê será jogador do Gigante da Colina. E uma informação também sobre reforços é que o Vasco demonstrou interesse em César Olmedo, do Olímpia do Paraguai. Será que vai haver uma troca do Vasco contratar esse jogador em troca do Capasso, que o Olímpia tinha interesse em continuar lá, só não tinha dinheiro para comprar? Então seria uma oportunidade. E também o empresário de Coelho, deu uma entrevista dizendo que o jogador não recebeu nenhuma proposta, não recebeu proposta ainda do Vasco, nega ter recebido proposta por agora, nada de nada. Então vamos aguardar. O Vasco tem interesse nesse jogador, mas pode ser que não aconteça de ele vir para o Vasco, tendo em vista que o Vasco recusou a proposta do Atlético Paranaense pelo zagueiro Léo. Que fase, o Vasco recusou uma proposta. Agora é aguardar, né, rapaziada? O Vasco tem a opção aí no mercado. Eu vou te falar, eu queria que o Vasco contratasse mais um zagueiro. Acho que o Rafael Tolói seria um bom zagueiro para o Vasco contratar. O Vasco precisa contratar mais um atacante, uns 2 atacantes de lado, para ser reserva do Adson, um outro para ser titular e deixar o David como reserva. Na ponta esquerda, o Coelho poderia ser esse jogador. E o Vasco precisa contratar. Agora o Carille chegando aí já deixou uma lista na mão do Vasco. E dentre essa lista tem o nome do atacante Guilherme, que fez uma excelente temporada no Santos, foi artilheiro do Santos nesse Campeonato Brasileiro da Série B 2024, e o Vasco estuda sim contratar esse jogador. Então vamos aguardar, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação. Deixar os créditos aí pro BTB Esporte das imagens. Valeu, tamo junto e fui!